Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma integral usando a técnica de integração por substituição trigonométrica. Se você gostou dessa ideia, então assina a lista de presença dessa aula deixando o seu like aí. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. Então, a integral que nós vamos resolver hoje é a integral de 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 dx. Como nós temos uma soma aqui embaixo no denominador, a substituição trigonométrica que nós vamos fazer é do tipo x igual a tangente de θ. Neste caso, quem seria A? A seria 2. Por que A seria 2? Porque eu posso reescrever esta integral da seguinte forma. 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 ao quadrado dx. Então, esse 4 que está aqui embaixo, eu transformei em 2 ao quadrado. Então, a minha integral, ela ficou do tipo x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, eu vou pegar esse a e vou substituir aqui. Então, x vai ser 2 tangente de θ. Minha função depende de x e depende de θ. Então, na hora de derivar, eu vou calcular o dx dθ. 2 vezes a tangente de θ. Qual que é a derivada desta expressão? Vai ser 2 vezes a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado de θ. Então, daqui, a gente tira aqui o dx, vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, nós vamos pegar esta expressão e substituir aqui na minha integral. Reescrevendo, nós temos integral de 1 vezes o dx. 1 vezes o dx vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. Aqui embaixo eu vou trocar o x ao quadrado. X é a tangente de θ, ou seja, x é 2 tangente de θ. Então, aqui eu tenho 4 tangente ao quadrado de θ. Raiz quadrada de novo, ó, 4 tangente ao quadrado de θ, porque é o valor de x ao quadrado, mais 4. Observe que aqui nós temos o 4 e o 4. Eu vou colocar ele em evidência. E aí, observe também que esse 2 aqui, e com esse 4 aqui, a gente vai simplificar e vai sobrar meio. Um meio eu vou jogar para o lado de fora da integral. Então, nós temos 1 meio integral. Lá em cima sobrou apenas a secante ao quadrado de θ. E aqui embaixo sobrou a tangente ao quadrado de θ, porque o 2 foi lá para fora, certo? Raiz quadrada, vamos colocar o 4 em evidência. Aí aqui vai ficar 4 tangente ao quadrado de θ mais 1. Observe agora que nós vamos trocar a tangente ao quadrado de θ mais 1 pela secante ao quadrado de θ, que nós temos uma identidade trigonométrica. Trocando, então, ó, vou reescrever a integral. Vai ficar 1 meio integral da secante lá no numerador ao quadrado de θ, fica do mesmo jeito. Aqui embaixo fica tangente ao quadrado de θ. E aqui dentro vai ficar 4 secante ao quadrado de θ. A gente substituiu, então, toda esta expressão. Observe agora que este termo aqui, ó, e este termo, eles podem sair da raiz quadrada. Quando eles saírem da raiz quadrada, minha integral se reescreve assim, olha, 1 meio integral, lá no numerador, repete, secante ao quadrado de θ dθ, e aqui embaixo vai ficar tangente ao quadrado de θ vezes 2 secante de θ, porque a gente tirou a raiz quadrada dessa expressão.
Joia, então olha só, essa secante ao quadrado que está aqui vai simplificar com essa e vai sobrar apenas uma secante. E esse 2, ele vai sair e vai lá para fora da integral. Ele vai encontrar o outro 2 que tem aqui e vai virar 1/4. Então, eu tenho aqui 1/4, lá em cima sobrou a secante de θ de θ, e aqui embaixo sobrou quem? Sobrou a tangente ao quadrado de θ. Agora, nós vamos reescrever esta integral da seguinte forma. Isso é 1/4 vezes a integral. Quem é a secante? A secante, ela é 1 sobre o cosseno, né? Ela é uma identidade também de θ. E quem que é a tangente? Ela vai ser o seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esta fração e multiplicar pelo inverso desta fração. Então, eu vou apagar ali em cima e nós temos, então, 1/4 que multiplica, ó, repete a primeira, repete 1 sobre o cosseno e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai ficar, então, cosseno ao quadrado sobre o seno ao quadrado de θ de θ. E aqui a gente pode simplificar esse cosseno ao quadrado com esse cosseno. Quando a gente faz, então, essa simplificação, olha, repetindo aqui, então, eu tenho 1/4 integral de 1 vezes o que sobrou aqui. O que sobrou é um cosseno, então, vai ficar cosseno de θ de θ sobre o de baixo, seno ao quadrado de θ. Agora, nós vamos fazer uma outra substituição. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar U de seno de θ, que é esse cara aqui embaixo. Olha só, U θ. Então, derivando a minha du de θ, vai ser a derivada do seno de θ, que é o cosseno de θ. Vou apagar aqui embaixo e reescrevendo, então, usando a variável u, o que eu tenho? Eu tenho 1/4 integral, o cosseno de θ de θ, ó, se a gente fizer aqui, a gente vai ter du é igual ao cosseno de θ de θ. Então, o cosseno de θ de θ vai virar du. E aqui embaixo, o seno ao quadrado vai virar u ao quadrado. Agora, ficou bem simplificada a nossa integral. Isso é a mesma coisa que 1/4 integral de u elevado a menos 2 du. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente tem aqui, ó, 1/4 vezes u elevado a menos 1 sobre menos 1 mais a constante de integração, que é um número real. Ah, mas eu não posso parar por aqui não, viu? A gente vai melhorar essa integral aqui e voltar para a variável θ e também para a variável x. Eu vou apagar aqui. Então, reescrevendo, eu tenho 1/4 que multiplica esse menos 1, então eu vou colocar o sinal aqui em cima, de u elevado a menos 1. U elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre u mais c. Então, essa integral é a mesma coisa que menos 1 sobre 4u mais c. Porém, u, quem que é? U tá aqui em cima, u é seno de θ. Então, essa integral é a mesma coisa que 1 negativo sobre 4 seno de θ mais a constante de integração. Porém, como que eu faço para descobrir como que a gente vai trocar isso aqui para x? Porque essa integral tem que estar em x. Então, agora a gente vai pedir ajuda para um triângulo retângulo. Eu sei daqui de cima que x é igual a 2 tangente de θ. Então, olha só, eu vou isolar tangente de θ, quem que é? É x sobre 2. Mas a tangente de θ também é cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é x sobre 2. Então, o que eu sei? Olha só, que o cateto oposto é x, então se o θ tá aqui, o cateto oposto é esse, é x, e eu sei aqui embaixo que o cateto adjacente é 2, o cateto adjacente tá aqui, é 2. Então, a gente aplica o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale a hipotenusa. Então, a minha hipotenusa pelo teorema de Pitágoras ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos.
vai ser x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a minha hipotenusa é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Logo, esse termo aqui, eu vou escrever bonitinho aqui, é x ao quadrado mais 4 dentro da raiz quadrada. Por que eu estou calculando isso? Porque aqui embaixo eu preciso descobrir quem que é o seno. Mas quem que é o seno de um ângulo? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de um ângulo vai ser, olha lá, no nosso triangulinho, o cateto oposto é x e a hipotenusa é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Então, eu vou dividir pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Só que aqui eu não quero o seno, né? Eu quero 1 sobre o seno. Então, olha como que a minha resposta vai ficar. A minha resposta vai ficar assim. Isso é menos 1 lá no numerador, dividido por 4 vezes o seno. O seno tá aqui embaixo. Então, vai ser 4 vezes x dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Mais uma constante. Então, aqui a gente vai repetir, né? A gente vai multiplicar aqui em linha reta e vamos dividir as duas frações, né? Multiplicar pelo inverso. Como que vai ficar isso daqui? Vai ficar menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, dividido por 4x mais uma constante, onde essa constante é um número real. Então, essa daqui é a minha resposta desta integral. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários quais foram as dúvidas que você teve em relação ao cálculo dessa integral. Se tiver alguma sugestão de algum exercício que você não conseguiu resolver, deixa aí nos comentários para mim, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse vídeo, deixar um gostei aí, se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!